Homem é flagrado furtando produtos em supermercado e, ao tentar fugir do segurança, acaba atropelado pela guarda municipal. A mentira tem perna curta. Polícia prende homem que fingia ser delegado em Guarapari. Nas redes sociais, ele ostentava armas, distintivo da Polícia Civil e até falsas homenagens. Perseguição e tiros pelas ruas da Serra. Primeiro os bandidos roubaram um carro, depois fizeram um arrastão e antes de serem presos, ainda atiraram contra a polícia. Jovem é morto a tiros após discutir com feirante em Vila Velha. A confusão e o crime aconteceram por causa de uma cantada à mulher da vítima. Confusão em boate se estende para o lado de fora e homem acaba assassinado. O amigo dele também foi ferido pelos disparos. A insegurança na Serra. No bairro André Carlone tá difícil trabalhar. A lanchonete já foi assaltada, o material de construção também. E segundo os moradores, tá faltando policiamento por lá. Na guerra contra a dengue, toda ajuda é bem-vinda. Estudantes de uma escola de Cariacica desenvolveram uma armadilha para mosquito e estão ajudando a combater a doença no bairro. O tempo virou e com ele chegaram as doenças respiratórias. Se os adultos sofrem com isso, imagine as crianças. Uma médica vai dar dicas bem simples para a garotada não sofrer com isso. O TN1 volta já. Boa tarde. A gente começa o TN deste sábado com a imagem de um atropelamento. Repare que no cantinho da tela, 2 homens brigam na calçada. Um deles, ao tentar correr, acaba atropelado por um carro da Guarda Municipal de Vitória. Foi tudo tão rápido que o motorista não conseguiu desviar. Vamos ver como tudo isso aconteceu. O homem que aparece na calçada, de roupa preta e social, é o segurança de um supermercado. Reparem que a intenção dele é pegar a sacola que está com um rapaz de bermuda. Mas o rapaz não entrega e tenta fugir. Nesse momento, ele acaba atropelado pelo carro da Guarda Municipal de Vitória. Foi tudo tão rápido que o motorista não conseguiu desviar. Testemunhas contaram que antes de ser atropelado, o homem de bermuda tinha furtado produtos de um supermercado que fica na Avenida Marechal Campos, em Vitória. O segurança foi atrás e o homem tentou fugir, mas como dissemos, acabou atropelado. Na sacola dele, a comprovação: o homem furtou pacote de fralda, desodorante, barras de chocolate e biscoito. Ele foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória, e em seguida será encaminhado ao DPJ. A morte de um jovem em Vila Velha. O rapaz teria discutido com um homem que deu uma cantada na namorada dele em uma feira em Ponta da Fruta. Esse homem estava armado e atirou. O crime gerou revolta entre a população. O crime aconteceu por volta das 8 da noite na Avenida Espírito Santo, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Muitas pessoas estavam no local onde acontecia uma feira gastronômica e artesanal. Eric Costa Nunes, de 20 anos, foi assassinado na rua com 2 tiros. O autor dos disparos foi identificado como Ivanildo Santos da Cruz, de 39 anos. Ivanildo e Eric estavam na feira gastronômica que acontece uma vez ao ano aqui na Ponta da Fruta. Segundo testemunhas, o crime foi motivado porque Ivanildo teria dado uma cantada na namorada de Eric. Os dois discutiram, mas o acusado rapidamente sacou uma arma da cintura e efetuou 2 disparos contra o jovem. Este soldador estava na feira com os netos quando escutou o barulho dos tiros. Quando nós começamos a comprar lá uma fatia de bolo, foi quando aconteceu os tiros. Aí nem concluiu a compra porque correu todo mundo. Testemunhas contaram ainda que o atirador entregou a arma para a esposa, que estava trabalhando em uma barraca de batata frita. Em seguida, ele tentou fugir de carro por esta rua, mas acabou batendo no muro de uma casa. Ali, ele foi agredido por populares revoltados com o crime. O pessoal frechou em cima dele porque sabia que deu tiro no meio da multidão lá, tudo, pegaram ele e começaram a espancar.
Acho que no meio ali tinha gente que bateu que nem sabia por que estava batendo. O pai da vítima esteve no Instituto Médico Legal de Vitória para reconhecer o corpo de Eric. Muito abalado, o construtor civil lamentou a perda do filho. Isso que eu tenho a dizer para todas as famílias. Busque, leva os teus filhos, a tua família a buscar a Deus. Porque o que este mundo tem para oferecer é só isso. Tristeza, dor, morte, sofrimento. Mas em Deus nós temos o refúgio que precisamos. Ivanildo Santos da Cruz foi autuado em flagrante por homicídio. Ele precisou ser encaminhado ao Hospital São Lucas, onde segue internado sob escolta policial. E assim que receber alta médica, será encaminhado ao presídio. Que tristeza. E teve perseguição pelas ruas da Serra e troca de tiros entre bandidos e policiais militares. Os criminosos roubaram o carro de um motorista de aplicativo e fizeram um arrastão no bairro Jardim Limoeiro. Mas o veículo tinha rastreador e a polícia fez um cerco e conseguiu prender 3 pessoas. No para-brisa da viatura ficaram as marcas dos tiros. De acordo com a Polícia Militar, os disparos foram efetuados pela polícia de dentro da viatura em reação à atitude dos criminosos que atiraram contra os militares na Rua Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro, durante uma perseguição pelas ruas do município de Serra. A Polícia Militar deu a ordem de parada, os indivíduos, um deles desembarcou do veículo, efetuou vários disparos contra os militares. A injusta agressão foi repelida pelos militares da guarnição. Eles ainda não a contentam, embarcaram novamente do veículo e saíram disparado. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos roubaram o veículo de um motorista de aplicativo após ele ter desembarcado uma família no bairro Cantinho do Céu, vizinho à Central Carapina. De lá, os indivíduos circularam por vários bairros e todo o trajeto foi acompanhado pela polícia e o dono do carro através de um rastreador instalado no veículo. Após trocar tiros com a polícia, a perseguição ainda continuou. Segundo a polícia, antes de atirar contra os militares, os indivíduos assaltaram clientes que estavam num bar na Rua Euclides da Cunha, em São Diogo. De lá, eles continuaram a trafegar pela região até serem localizados. Quem dirigia o carro era um adolescente de 15 anos. Ele foi apreendido. Tiago Queiroz de Souza, de 19 anos, e Vanderlei Soares dos Santos, de 27, também foram detidos. Já o suspeito de atirar contra os policiais conseguiu fugir, mas já foi identificado pela polícia. Quando houve um desembarque, ele atirou nas guarnições. Quando ele desceu em disparada pelo bairro, ele correu sentido contrário aos outros 3. Nós pegamos 3. Quando foi tentar procurar ele ali, nós não localizamos. Mas já foi identificado esse indivíduo. Já temos a identificação dele, porque já é uma pessoa conhecida da ação da Polícia Militar. Após serem presos, os criminosos foram conduzidos à Delegacia Regional de Serra. O carro em que eles estavam também foi levado por um guincho até a delegacia. A polícia acredita que a intenção do grupo era fazer um arrastão na região. Com os detidos, a polícia apreendeu uma réplica de pistola .40, semelhante à usada pelos policiais. Ainda segundo a polícia, os detidos têm passagem por roubo, entre outros crimes. O criminoso que atirou contra a PM ainda não foi localizado. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Agora uma história difícil até de acreditar. Esse homem aqui no LED se passava por delegado, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia para a família e para os amigos. Reparem que ele posa para foto com um colete da Polícia Civil, distintivo e tudo mais. Só que tudo, gente, não passava de uma lorota. E o falso delegado acabou preso. Essas fotos foram postadas em uma rede social e mostram o homem pousando como delegado da Polícia Civil do Espírito Santo. Reparem que ele usa o colete e o distintivo da corporação. Em outra publicação, o homem mostra uma homenagem assinada por um delegado. Mas pasmem, tudo isso não passava de uma mentira, e mentira das grandes. O falso delegado foi identificado como Weber Felizardo Alvim e acabou preso. Weber lanchava no bairro Muquiçaba, em Guarapari, quando foi abordado por agentes da Polícia Civil e também pelo antigo delegado da cidade, Dr. Marcos Neri. E a mentira continuou, viu? Ele se identificou mais uma vez como delegado e disse, inclusive, que havia sido plantonista aqui na capital entre os anos de 2014 e 2016. Foi aí
que o disfarce foi descoberto é que o delegado, Dr. Marcos Neri, que participou da abordagem, havia trabalhado no local no mesmo período. Ao checar a carteira funcional do acusado, a polícia descobriu que ela era falsificada. Além disso, Weber portava um simulacro de arma de fogo e um distintivo. Já no apartamento dele foram encontrados diplomas de conclusão de curso de delegado e um em capacitação em uso de fuzil. O homem acabou confessando a mentira e disse que fez isso porque se sentiu frustrado em não ter sido aprovado no concurso da Polícia Civil. E aí, passou a enganar amigos e familiares. Impressionante. Essa é a prova de que mentira tem mesmo perna curta. O falso delegado ele foi autuado em flagrante por falsificação de documento público e posse ilegal de munição de uso permitido. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde vai passar por uma audiência de custódia. Sábado, 8 de junho, vamos aos destaques do Jornal A Tribuna. Estado já tem 11 mortes por supergripe este ano. Na foto principal, delícias da roça até amanhã na Praça do Papa. 14 novas empresas vão abrir 2.898 vagas de trabalho. Maioria dos adultos perde o sono por causa das dívidas, mostra a pesquisa. Modelo sai de depoimento, carregada por advogado. E veja ainda o que é destaque no Jornal A Tribuna de hoje. Do AT2, do passado só guardo as coisas boas. Trabalho ajudou a chegar aos 106 anos, diz aposentado. E o Vasco vence a primeira e sai da lanterna. O tempo não se decide. Uma hora tá quente, agora tá frio. E essas são mudanças repentinas que deixam a saúde da gente mais fragilizada. As crianças, então, nem se fale. É o caso da Maria Clara, que é só ficar com a temperatura mais baixa, um pouco mais friozinho, para ela ficar resfriada. Se o tempo fechar, o nariz vai escorrer. A Maria Clara, de 2 anos, já está até acostumada com a mãe Virgínia limpando toda hora. Mudou o tempo, a Maria Clara já muda junto com ele também. Escorre o nariz e já começa a ficar enjoadinha, né? Espirra, tá espirrando demais. A temperatura baixa, o vento e a umidade deixam a Maria Clara resfriada em um instante. A pequena já chegou a pegar pneumonia e nenhuma mãe quer isso. Então a Virgínia fez uma caixa de medicamentos só com os remédios da filha e também a famosa bombinha. E aí logo depois, se eu não der uma nebulização, já um xaropinho, já começa também aquela tosse já com catarro. E como ela já tem ela costuma dar muita pneumonia, então assim, eu já vou tratando da forma que eu posso para evitar mesmo, né? Esse é o outono do Nas Caras e olha que ainda tem o inverno pela frente. Nessa época do ano, costumam acontecer mudanças bruscas na temperatura, o que pode deixar algumas crianças doentes com as famosas ites, rinite, sinusite, rinocinusite e por aí vai. A médica Cileia Martins, pneumologista, explica que o frio e o ar seco deixam as mucosas do nariz irritadas. Os adultos também sofrem com essa mudança de clima, mas as crianças estão mais vulneráveis. O que acontece com a criança? Ela ainda tem um sistema imunológico muito baixo, né? Ainda não se formou totalmente. Então, geralmente, as crianças abaixo de 5 anos de idade, eles têm as primeiras crises de asma, né? Que às vezes a mãe nem percebe, mas se trata como uma bronquite, mas é uma asma. E todo asmático é rinítico. E mesmo aqueles que não têm a asma, mas tem a rinite, são já crianças com maior sensibilidade. A maioria das vezes eles começam como se fosse resfriado, mas na verdade não tem nenhum vírus, tá? É realmente um quadro de alergia, que a gente chama que é a rinite. Vem aquela coriza, a coceira ocular, o nariz entupido, aquela sensação do pigar, quando eles deitam, né? Começa a tossir. E ali, então, se ele já tiver asma, logo depois ele desenvolve o quadro, então, do broncoespasmo, que é aquela chiadeira, que a mãe escuta, aquela catarreira, e vai favorecer o quadro infeccioso. Para combater a doença, existem remédios e até receitas caseiras milagrosas. Mas a boa e velha prevenção ainda está no topo dos cuidados. Quando o tempo tá frio, eu procuro deixar sempre de blusinha longa assim, de calça, para poder estar bem vestidinho e sair, nem pensar. Tem que cuidar para não deixar a doença pegar. Ah, com certeza. Eu tento evitar ao máximo. Trabalho, né, e fico fora. Então, assim, eu tento deixar ela o máximo bem cobridinha para poder evitar o
mais doenças. Sem dúvidas, a prevenção é o melhor remédio. E a médica pneumologista Cileia Martins deu dicas super importantes para evitar que um simples resfriado se transforme num problema ainda sério. Vamos ver? Nessa época do inverno, o mais importante, não feche a janela, deixa sempre pelo menos um pedacinho aberto, né? Que a ventilação, mesmo com o nosso pó preto, ela ainda é melhor do que você ficar totalmente fechado. Porque muitas das vezes dentro da casa já tem um adulto doente, ao tossir, ele vai eliminar essas bactérias, esses outros vírus, aí sim a criança acaba fazendo um quadro infeccioso inicialmente, às vezes até virótico, e para depois então virar bacteriano. Se você tem já filho com histórico de asma ou rinite, limpe a casa, não varra a casa, passa um pano úmido, né? 1 litro de água, uma colher de sopa de vinagre, 2 de bicarbonato. Isso é ótimo para acabar com ácaro e que é o maior, né, desencadeante dos casos de alergia. Se usar o ventilador ou o ar-condicionado, né, coloca uma temperatura um pouco mais amena e coloca uma bacinha de água do lado. Porque na hora que o ar-condicionado ou o ventilador bate na água, ele umidifica o ambiente, então diminui a irritação da criança. Muito cuidado com as alimentações, né? Procure dar frutas, né? Uma alimentação mais rica em hortaliças, né? Que geralmente as crianças já são alérgicas, comem muito mal. E se a mãe perpetuar isso, eles vão continuar comendo mais ainda, só coisas que não têm condições boas para eles, que são os corantes, que vai acabar aumentando mais as crises. E se ele tiver doenças básicas, como a asma e como a rinite, o tratamento é todos os dias. Não se espera ter crise, se faz tratamento para não se ter crise. Aí eu acho que ela vai ter condições de melhorar muito essas crianças. Ótimas dicas, muito simples, né? Que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E em Cariacica teve uma confusão em uma casa noturna e que terminou em morte. 2 clientes teriam se desentendido com algumas pessoas no interior da boate. Os 2 homens decidiram ir embora, mas no estacionamento foram surpreendidos por tiros. Um morreu e o outro ficou ferido. O vídeo mostra a vítima caída dentro de um carro. O homem que estava no banco do carona foi atingido por pelo menos 11 tiros de pistola calibre 380. O crime aconteceu por volta das 2 da madrugada nesta casa noturna, localizada às margens da BR-262 em Campo Grande, Cariacica. O motorista do carro também foi atingido por 2 disparos, mas conseguiu fugir do local. O crime aconteceu no estacionamento da casa noturna. Segundo informações da polícia, as 2 vítimas se desentenderam com o homem dentro da boate. Quando saíram para pegar o carro no estacionamento, foram surpreendidas pelos disparos. Ferido, o motorista foi localizado pela polícia a poucos metros da boate e socorrido. O autor dos disparos ainda não foi identificado. Nenhum funcionário da casa noturna quis falar sobre o ocorrido. O caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Quem tiver informação desse crime pode ajudar nas investigações denunciando através do 181. Lembrando que o anonimato é garantido. A vida tem sido fácil para os bandidos que agem em André Carlone. Pelo menos é o que dizem os moradores. Os assaltos têm hora para acontecer e todos estão na mira, seja na rua ou no comércio. Os 2 criminosos fazem a limpa na lanchonete. Enquanto um deles vasculha o caixa, o outro rouba os pertences dos clientes. Reparem na imagem que o filho de 12 anos da proprietária está na lanchonete. O assalto durou 1 minuto, tempo suficiente para deixar todos assustados, como conta o José Roberto, da Associação de Moradores. Esse assalto dessa vez, eles assaltaram não só a lanchonete, como também as pessoas que estavam frequentando a lanchonete. Então tinha crianças, tinham usuários lá que estavam lanchando, que saíram da igreja e foram lanchar, e 2 indivíduos armados entraram, renderam todo mundo, usaram de uma certa violência para poder estar assaltando e levaram o celular, levaram o dinheiro do caixa, deixaram os clientes apavorados. Exatamente na frente da lanchonete existe um material de construção. O comércio também já foi alvo de criminosos. Este homem estava na loja quando aconteceu e diz que os bandidos foram violentos. Meu filho deitaram ele no chão e começaram a espancar ele para tirar as coisas. O telefone, foi 2 telefones, entendeu? Inclusive a gente recuperou um. E o prejuízo que ficou da loja? O prejuízo em torno de 4, 5 mil reais, eles levaram de ferramenta, além dos pertences. Mais 2 vítimas que entrou aqui, também foi levado, né?
todos os pertences, documento, levou tudo. E como de costume em todo o bairro em que a criminalidade está alta, não são só os comerciantes que são assaltados. Os trabalhadores que saem cedo de casa e chegam tarde acabam sendo assaltados também por esses criminosos. 5h30 da manhã até as 8 horas da manhã, eles aproveitam para assaltar os trabalhadores que estão em ponto de ônibus. Eles vêm em motocicleta, eles vêm em carro, eles praticam esse assalto e fogem. O outro horário, das 5h30 da tarde até as 8h30, 9 horas da noite. Luz do dia, praticamente. Eles estão assaltando da mesma forma. Vêm com carro, vêm com moto e assaltam as pessoas, entendeu? Eles não têm medo de nada. Os comerciantes lamentam a insegurança no bairro e os moradores andam preocupados pelas ruas. O poder público, que é quem tem capacidade para combater o crime, tem deixado a desejar. Tivemos conversa com o comandante da Polícia Militar e ele disse o seguinte: nós precisamos de números de boletim de ocorrência para poder estar criando uma ação mais efetiva para que possa estar trazendo mais tranquilidade à comunidade. Tá ok, os boletins de ocorrências estão lá, só que nós não estamos vendo polícia. Em nota, a Polícia Militar disse que está à disposição dos moradores para conversar e analisar o que tem acontecido na região. E pede que a comunidade denuncie as ações criminosas no bairro. E a seguir, a gente fala do combate à dengue. Toda ajuda é bem-vinda, não é mesmo? Vocês vão ver que estudantes de uma escola de Cariacica desenvolveram uma armadilha para o mosquito e estão ajudando a combater a doença na região. A gente volta rapidinho. Da teoria para a prática, estudantes de uma escola de Veracruz, em Cariacica, estão ajudando a combater o mosquito da dengue e ainda conscientizando sobre a importância de deixar o ambiente limpo no bairro. São medidas simples que a gente vê agora. A garrafa plástica que iria para o lixo se transforma em ferramenta para combater o mosquito da dengue. Associada a um pedaço de tule, fita adesiva e arroz, a garrafa vira um mosquitoeiro. O projeto, desenvolvido pela turma do 8º ano desta escola, em Veracruz, Cariacica, é parte da aula de biologia. O tema foi parar na sala de aula porque na região há uma epidemia de dengue. A ideia partiu do momento que nós percebemos muitos alunos faltando às aulas porque estavam com dengue. E o tratamento é longo, eles ficam às vezes uma semana sem ter aulas. Tivemos então a ideia de trabalhar o projeto para combate à dengue na comunidade de um modo geral. O mosquitoeiro funciona de maneira muito simples. Isso daqui a gente vai encher de água até aproximadamente aqui e vai colocar num lugar quente e escuro. A fêmea vai colocar os seus ovos aqui e esses ovos vão descer por este buraquinho. Como o tamanho do buraquinho é muito pequeno, só o ovo vai descer, o mosquito inteiro não vai conseguir descer daqui. Então eles vão crescer, aproximadamente depois de 8 a 10 dias eles já vão estar em tamanho, já vão estar crescido e eles não vão conseguir passar. Enquanto fabricam a armadilha, os alunos aprendem sobre o ciclo de reprodução do mosquito, preservação e saúde. A gente aprende nos livros, mas é legal colocar em prática, porque a gente aprende a fazer, com materiais que iriam para o lixo, né? Então a gente aprende tanto a reciclar quanto a se prevenir das doenças. Armadilhas prontas, os alunos saem de casa em casa para distribuir as mosquitoeiras. A ideia é fazer com que toda a população participe da ação, unir a comunidade para combater a dengue. A ideia é que a gente deixe essa mosquitoeira nas casas de algumas pessoas e depois a gente volte monitorando para saber se deu larva, se deu mosquitinho da dengue. Nós poderíamos deixar com a senhora? Pode, com certeza. E aí a gente vai... De dezembro de 2018 até maio deste ano, mais de 40 mil casos de dengue e 10 mortes pela doença foram notificados no Espírito Santo. No entorno da escola, muito lixo acumulado e mato, veículos abandonados e terrenos tomados por plástico, pneus. São ambientes ideais para a reprodução do mosquito. Por isso, a comunidade vê com bons olhos a iniciativa dos alunos. Vai ajudar, a gente vai descobrir, né, se tem larva de mosquito da dengue aqui, né? E não termina aí não. Os alunos vão acompanhar de perto os moradores que receberam a armadilha, dando sequência ao projeto. Nós pretendemos a cada 15 dias estar visitando. Então a gente vai fazer uma planilha, nós estamos registrando as casas que estão ficando com a mosquitoeira, o nome do proprietário, um contato, o endereço. E aí depois a gente pretende fazer um mapeamento para verificar se está acontecendo dengue naquela região. Então esse acompanhamento, pelo menos um mês aí.
Mosquitoeiro, o nome não é fácil de falar não, mas a ação é muito bacana. E com dedicação e boa vontade, os alunos e a escola participam mais das ações da comunidade e evitam muitas doenças. E a gente fica por aqui. A todos vocês, muito obrigada. Tenham uma ótima tarde de sábado e até mais com Bruna Maria no Tribuna Notícias, segunda edição. Tchau!